dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor. Bom dia, graça e paz. É um prazer estarmos juntos aqui mais uma manhã. Nós estamos no mês de julho para ter mais uma aula da Escola Dominical, né, pastor? E estamos aqui com uma proposta diferente para esse mês, né? Se os irmãos têm nos acompanhado, nós estamos estudando e terminamos de estudar a carta de Tiago na semana passada. E nesse mês de julho nós vamos ter uma proposta de EBD diferente, com perguntas e respostas sobre temas relevantes, temas que os irmãos têm dúvidas, temas que estão acontecendo na nossa atualidade. Hoje, por exemplo, vamos estudar um pouco sobre a graça de Deus. Na semana que vem, vamos conversar um pouco sobre a soberania de Deus e o sofrimento humano. E na última semana de julho, vamos bater um papo bem legal com os missionários da igreja. Exatamente. Que estão aqui, que estão por aqui na cidade, sobre projetos deles, sobre a vida deles. Vai ser muito interessante, tá? Então a nossa dinâmica vai ser bem legal, bem objetiva. Vamos ter perguntas e respostas para que possamos aprender mais a palavra de Deus. Queria orar com você. Vamos orar, pastor? Para que possamos aprender mais a palavra. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de poder estudar a Tua Palavra. Ela é viva e eficaz, ela desafia a nossa vida. A minha oração, a nossa oração, é que possamos sair daqui, Deus, mais esclarecido da Tua vontade sobre a nossa vida. Quanto mais conhecemos a Tua Palavra, mais conhecemos ao Senhor. Quanto mais conhecemos ao Senhor, mais adoramos como lhe convém e agradamos o Seu coração. Que seja assim nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, então eu quero começar contigo aí, na primeira pergunta. Nós estamos estudando sobre a graça de Deus, e a pergunta é: a graça tem limite? Tem limite a graça de Deus? Essa é uma pergunta que realmente já foi respondida, e respondida de um modo talvez mal utilizado, né? Porque vem uma resposta boa usada de forma ruim. Então, todos perguntam, será que a graça tem limite? É claro que não, é óbvio que não. Esse não, ele sai muito espontâneo, ele sai muito natural, porque ele é meio baseado de acordo com o tamanho de quem? De Deus. Se Deus não tem limite e a graça é dele, então é lógico, a graça não tem limite. Legal, né? Parece bonito, gostoso, muito legal você ouvir assim, a graça de Deus não tem limite. Então, é uma verdade que quando mal utilizada, ela gera mais problema do que solução. Então, a graça, ela é um elemento de fato essencial, ela vem de Deus, só que ela em si mesma não é Deus. A graça é uma ferramenta que é usada por Deus. Por isso, ela tem limite sim, na forma do quê? Do dono dela operando. Então, ela não tem limite na essência de Deus, mas ela tem limite na forma como ele utiliza. Ele põe um fim nela para aqueles que a rejeitam. Então, de uma certa forma, tem limite. Eu queria ver, por exemplo, Mateus 23. Sim. Mateus 23, falando sobre pecado, né, fala a respeito de encher medida de limite. É Mateus 23, a partir do versículo 32. Mateus 23, a partir do 32. São só 2 versículos. Para você que está em casa aí, pode acompanhar com a gente o 32 e o 33. Olha o que diz. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então ele coloca aqui que sim, tem medida. Vocês vão encher a medida dos vossos pais. Nós não sabemos esse pecadômetro, nós não sabemos qual é essa máquina que Deus usa, não sabemos qual dinâmica ele usa, mas o fato é, Deus põe limite no pecado. Mas não é limite da graça? Não, é limite do pecado. Ele põe um limite. Através do quê? Do cerceamento da graça. Então, ela visa tanto alcançar quanto manter pessoas crentes no Senhor. E aí, olha só essa frase. O exercício da graça no campo do alcançar está limitado até o dia do juízo. Então, o exercício da graça para alcançar tem limite. Mas o exercício da graça para manter, esse não tem limite. Como assim? É porque quem vai para o céu vai pela graça. E só vai conseguir ficar lá a eternidade inteira porque Deus vai manter por toda a eternidade a sua graça.
Então, sim, dessa forma, a graça não tem limite. Nós vamos para o céu e vamos viver a eternidade de modo que nunca vai acabar a graça. Então, sim, no uso não tem limite. Mas na aplicação daqueles que já rejeitaram, o limite vai ser posto no dia do juízo e da rejeição. Muito interessante. Então, vai ser mantido dessa forma. Eternamente, os filhos de Deus continuarão sendo salvos pela graça, por terem crido em Jesus. Mas falando sobre o pecado, o limite é exatamente no dia do juízo, não escapa mais. Muito então, bom. dessa forma, tem limite sim. Muito legal. Agora, dentro disso, né, qual é o problema então? O problema é que, já que ela de fato tem um aspecto de que nunca vai acabar, você vai para o céu, você não vai passar 3 séculos, 3.000 anos, você vai passar a eternidade lá, então parece mesmo não ter limite. Se essa graça eterna, que não tem limite para os salvos, ela vem desse próprio Deus, será que isso não se aplica também aqui na Terra de alguma forma? Então a pergunta é, o que é que a hipergraça e quais são os perigos de achar que ela não tem fim na Terra? Se eu penso que ela nunca vai acabar, será que isso pode ser mal utilizado? Tem algum perigo de achar que ela não acaba? A hipergraça, aí entrando nessa questão da hipergraça, é muito interessante. Por quê? Também denominado de supergraça, é um movimento que vem dos Estados Unidos, bastante presente, está vindo de forma perigosa para o Brasil. Muitos líderes, principalmente que são acompanhados via internet, estão utilizando essa hipergraça. O que é? Não se fala em arrependimento. Não tem arrependimento, não precisa ter. Não se fala em arrependimento. Fala da supergraça de Deus, de uma hipergraça, que o dirigente ou o líder lá não fala de pecado, não se preocupa com doutrina bíblica e faz uma aplicabilidade de uma mensagem de autoajuda. Então a pessoa, a ovelha, ela sai do lugar, do recinto da igreja, do templo ou daquilo que ela está assistindo, se sentindo bem, porque ela foi acariciada, mas ela não foi confrontada. Você pega lá 2 Timóteo 3,16, né? Um texto muito conhecido. Sim. Toda a escritura é inspirada por Deus. Qual a utilidade dela? Útil para o ensino, para repreensão e correção, educação, a justiça. As três características, ensinar, corrigir, repreender e educar, tem um cunho de correção. A hipergraça não vem com a correção. Ela vem apenas num sentido desproporcional de que a pessoa ela é totalmente abraçada pelo amor de Deus. Mas é deixada de lado o quê? O outro lado. Do quê? De que Deus é um Deus que corrige, Deus é um Deus que educa, Deus é um Deus que cuida dos seus filhos. Exorta, né? Exorta. Quais são os perigos? Eu peguei até um contraponto de um teólogo americano, justamente americano, que está batendo a hipergraça. Ele chama Joseph Matera. E ele é de Nova York e ele coloca 8 pontos perigosos da hipergraça. Quais são? Olha, acompanha com a gente. Primeiro, os pregadores nunca falam contra o pecado. É o que nós acabamos de falar. Não precisa tocar nesse assunto. Não toca nesse assunto, porque é perigoso perder fiéis. É perigoso perder seguidores. É desconfortável. É desconfortável. Tem uma série na Netflix, não sei se vocês assistiram, acho que é bom adultos apenas assistirem, mas é interessante que fala sobre um contexto de uma igreja, Calvary, que chama a série Greenleaf. Greenleaf é a série. Um pastor de uma grande igreja americana, que é um ministro da hipergraça. Olha os perigos. Ele se autodenomina assim, ele assume isso. As pregações dele são apenas sobre isso. Não fala sobre confronto de pecado, não fala sobre santidade, não fala sobre disciplinas espirituais, jejum, oração, tudo aquilo que cresce o nosso relacionamento com Deus. Hipergraça. Olha a consequência, a família dele. Uma filha mantendo relação sexual fora do casamento, que inclusive é uma pastora da igreja lá na série. A outra filha casada com um rapaz da igreja, tendo relação extraconjugal. A mulher, a esposa dele, virou sacerdote da casa, ou seja, não há confronto em nada. E o ministro de música da igreja tem dificuldade na identidade sexual. Claramente e abertamente. O que acontece? O
pastor da Hipergraça. Ele prega o amor, não prega confronto. Então, eles não tomam uma posição firme sobre santidade também, que é o segundo ponto. Não há um confronto sobre santidade. O outro ponto também importante. O Antigo Testamento, pastor, é apenas a título de consulta. Um lembrete. Um lembrete. História. Lembrete histórico. Lembrete histórico. Há uma grande ideia de que eles pegam aquele versículo de que o fim da lei é Cristo, dizendo que a lei foi abolida com Cristo. Não, mas ali aquele termo no original está dizendo que a finalidade da lei, o objetivo da lei é Cristo. Ele veio para cumprir totalmente a lei. E ele levou o padrão, pastor. E ele chega a dizer isso, eu não vim revogar, né? Eu vim cumprir. Ele chega a dizer. A lei está escrito lá, não adulterarás. Ele eleva o padrão. O que ele fala? Eu, porém, vos digo. Se olhar com intenção impura, já pegou. Já é. Isso é revogar a lei? Não. Não. É elevar o padrão da lei. Então, o pessoal que prega essa hipergraça, supergraça, eles anulam o Antigo Testamento e dizem que é para consulta, é histórico. Tem um ponto muito triste que os líderes dessas igrejas, eles ensinam em pecado. Eles ministram, eles vivendo abertamente em pecado, eles continuam à frente de suas igrejas. Não é nem aquela luta, é aberto mesmo. Não é aquela luta, né? Que a luta que eu tenho, a luta que você tem, a luta que você tem. Não é a luta, declaradamente natural. Aí naturalizou o pecado. Porque a hipergraça, ela é maior que tudo isso. É muito complicado. Entendi. Um outro perigo desse movimento de hipergraça é que eles batem muito contra a igreja institucional. Então acaba que aqueles que institucionalizam saem mal falados. Eles falam, a igreja conservadora não entende a graça de Deus. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Por quê? Porque a Bíblia fala, Deus instituiu a igreja. Sim, é dele, né? Então quem se levanta está indo contra quem? Contra a igreja. Está indo contra a igreja. A hipergraça, como o Antigo Testamento é revogado, eles só têm a título de consulta, os líderes dessa hipergraça, eles pregam contra o dízimo. Olha que perigo. Tira o sustento também. Tira o sustento. Eles pregam e se preocupam em dizer aquilo que você não pode acreditar. Não acredite nisso, não acredite não aquilo que a Bíblia fala para se acreditar. Então precisa tomar cuidado. E você descansa numa mensagem dessa, né? Então não preciso ter dízimo, então... Porque já é uma área naturalmente, você concorda? Já é uma área naturalmente difícil da gente se desprender, que é a nossa... Um apego financeiro. Material. Né? Você fala de um líder que fala, olha, o dízimo não... Entendeu? Então é complicado. Um outro ponto e um dos últimos aí é que os líderes pregam apenas mensagens motivacionais positivas. Não que assim, nós não devemos, né? A Bíblia tem muitos textos que falam, né? Mensagens motivacionais, positivas e tudo mais, mas eles ignoram todo o conselho de Deus. Então pegam só essas e as outras são descartadas. Então, o que é de confrontação, o que é de atitude de trabalhar a sua vida contra o pecado, contra aquilo que faz mal para a sua vida, isso é ignorado, mas apenas motivacional. Então é desproporcional, a balança fica desproporcional nesse sentido. E não pode ser desproporcional, uma vez que estamos falando do Deus que é totalmente equilibrado, né? Ele não tem essa desproporção em nenhuma área dele. Entendeu, pastor? E um último ponto lá é que os liderados não se sentem, eles não são reprimidos, eles não são disciplinados. E a disciplina no intuito bíblico, irmãos, percebam, vocês sabem, a disciplina não é questão de punir. A disciplina, biblicamente, é cuidado. Então basta frequentar culto já. Exatamente. É esse tipo de conceito da hipergraça. Frequentou, tá tudo bem. Ninguém se mete na vida de ninguém. Então ignore esses princípios da exortação mútua e a disciplina no quesito de amor fica complicado. Eu quero ler um texto de Judas que fala muito interessante a respeito de pessoas que libertinaram a graça. Olha, Judas 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação.
Olha isso, E tem a ver com o que você falou então, se introduziram, acho que é o se tornar presente, tá lá dentro, né? Tá lá. Basta estar lá dentro, né? Tá lá. Introduzido. Olha que pesado o texto. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus. E a gente percebe que parece bastante liberto, né? O que é saudável. Então ele pega mesmo aqui um aumento do liberto e ele coloca a palavra saudável, liberto, com um pingo doentio que é o nagem, né? Libertinagem. Começa bem, mas termina fora. Termina fora. Então o que deveria ser uma graça que eles estão pregando super, hiper, vira uma desgraça. Vira uma desgraça, porque ninguém é confrontado, não há aprofundamento da palavra, um conhecimento raso, superficial, tudo que se fala lá na frente se acredita. Teve a reforma protestante, volta-se àquela ideia de que só quem tem o conhecimento é o ministro. E quem recebe a palavra é totalmente leigo. O que se fala ali está isento. Você acredita, exatamente. E tem vários outros textos aí, eu não quero me alongar. Romanos 10:4 fala que o fim da lei é Cristo. Romanos 3:31, Hebreus 8:10, você pode abrir na sua casa. Colossenses também 1:16-17, Isaías 46:10. E aí, assim, pegando um gancho dentro do que você falou, então, da libertinagem, né, que começa bonito, mas termina fora do comum, porque liberto é comum, libertinagem é estranho, né? Liberto vem dele mesmo, tá claro que vem dele. Libertinagem parece que é uma distorção ruim em cima daquilo que de fato é bom. Liberto, não o exagero dela, né? Exatamente. Então a gente poderia aí, talvez dizer que é possível errar tanto por acréscimo quanto por decréscimo. Sim, da graça? Opa! Sim, exatamente, é o complemento disso. Por quê? Quando ela é ministrada pelos homens, ela o quê? Ela, até esses atributos, que a graça é um atributo de Deus, ela é mal utilizada. Tanto para o bem, para o mais, como para o menos. Por ter sido utilizada pelo homem, ela já corre esse risco. Sim. Porque quando ela é usada por Deus, ela não corre esse risco. É o Deus que vai operar, inclusive, a desgraça um dia. Sim. Em cima de quem rejeitou. Sim, então, exatamente. Tem um texto, somos nós. o pastor mencionou, tem um texto de Jeremias 15:29, muito interessante, que fala o quê? Começo a trazer a desgraça sobre a cidade que leva o meu nome. E vocês sairiam impunes? De maneira alguma ficarão sem castigo. Estou trazendo a espada contra todos os habitantes da terra, declara o Senhor dos Exércitos. Ainda literalmente, né? Quem está trazendo essa desgraça? Literalmente o juiz de tudo. O juiz. Vem dele também. Mas é uma desgraça santa, porque ele é um Deus santo. E promove com a santidade dele, para o bem dele. E perfeito. E glória dele. Então, para finalizar, o que acontece? Não é a ferramenta que é santa. Não é. É o operador dela. Exatamente. O operador dela. Não é a graça que é perfeita. É quem opera a graça que é perfeita. Por isso, pastor, que a graça ela tem que ser operada de acordo com os limites da Bíblia. Quando se opera a graça fora dos limites da Bíblia, a gente corre esse risco aí de ter acréscimo de graça ou decréscimo de graça. Isaías 45:7, né, fala isso aí. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu faço todas as coisas em perfeição. Porque foi ele, o perfeito que fez. O perfeito que Quando fez. é ele, né, fazendo. Exatamente. Então acho que o acréscimo e decréscimo dá uma resposta legal. Agora, entrando, porque uma coisa entrelaça na outra, irmãos. Pergunta, a graça de Deus, ela é assim. Olha o 3, a pergunta 3. Eu faço para você, jogo essa bola para ti. O que significa onde abundou o pecado, superabundou a graça? Se a gente está falando aí de hipergraça, de mais graça, menos graça, esse versículo de Romanos 5:20 fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí? Isso na verdade significa que a capacidade dele é em tudo maior do que a nossa. É isso.
Por isso que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele quer dizer basicamente isso, é Romanos 5:20 mesmo, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20, isso mesmo. Só que aí é o seguinte, a prática do pecado é feita por quem? Por nós, pelos homens. Isso aí. E a da graça é de quem? Vem dele. Só que ele é em tudo melhor do que nós mesmos. A própria capacidade dele de perdoar é maior do que a minha de pecar. Sim. Por pior pecador que eu seja, a graça dele supera a minha capacidade de pecar. Então esse superabundou Está nisso. Não está na liberdade para que eu continue fazendo. Exatamente. O fato de reconhecer que a grandeza dele, do perdão, é muito maior do que a minha capacidade de pecar, não é uma autorização para que eu continue pecando, é apenas uma exaltação de quem ele é e não uma liberação para que eu seja quem sou. Então isso não é baratear a graça. Não, isso é enaltecer o dono dela. Isso é enaltecer o dono da graça, não é baratear a graça, é enaltecer o dono dela. Veja só, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É como dizer assim, olha, nem para pecar vocês não conseguem ganhar de Deus. Vocês são tão carentes, tão dependentes, tão pecadores, que nem pecar mais do que a graça dele vocês não conseguem. A graça superabunda disso. Então é muito superior. Deus tem muito mais capacidade de perdoar do que eu tenho de pecar. O problema então é por que então todos não serão perdoados? Porque eu também não tenho, semelhante à capacidade de perdão, eu também não tenho a mesma capacidade de quebrantamento, de confissão, de arrependimento, de reconhecimento da minha desgraça. Então, por que a graça dele não vai alcançar toda a desgraça? A graça dele não é superior a toda desgraça? O problema é que o desgraçado não tem poder para ver isso. E reconhecer a necessidade de arrependimento. Total disso. Então, o que o pastor está dizendo é que a graça de Deus, ela é suficiente para todo mundo, mas ela só vai ser eficiente para aqueles que se submetem. Que a reconhecem, se submetem, reconhecem, buscam. Muito interessante. Entende? Então, o pecado, ele é o quê? O pecado é uma obra humana. O pecado é uma obra humana. A graça é uma obra divina. Sim. Ele não tem limite na sua capacidade de obra. Por isso que a graça dá para todo tipo de pecado. Por que nem todo então será perdoado? Porque nem todo será reconhecido. Só isso. Interessantíssimo. Só isso. O defeito não está no perdoador. Então, a própria blasfêmia contra o Espírito Santo, né, que é lá em Marcos, né, capítulo 3, que fala sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Sim. E coloca meio que como que um pecado imperdoável, né? Assim, é visto como... É quase dizer, tem um pecado que Deus não aguenta. Sim. Tem um pecado que Deus não aguenta. Que a graça não chega. Que a graça não chega. Deus é muito bom para qualquer pecado. Deus é poderoso para qualquer pecado. Só tem um que ele não aguenta. Mas esse não aguenta. Esse ele não aguenta. É como se dissesse, existe um tipo de pecado no qual Deus falha. Interessante. Deus é fraco. E não é isso. Não é isso. Mas olha lá. Marcos 3, 28 e 29. Vamos lá. Olha o que diz então. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Está dizendo o quê? Tudo será perdoado. Sim. Até blasfêmia e pecados que proferirem. Porém, entra no 29 dizendo assim, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Nossa. Para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então, não é para sempre, visto que Deus não aguenta. Não é que esse não vai ter perdão porque esse Deus não aguenta. Não é que esse não vai ter perdão porque esse Deus não consegue alcançar. Ou esse Deus falha em perdoar. É por quê? Porque nesse não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Ele não consegue blasfemar contra o Espírito Santo sem invocar o nome. Até para xingar o Espírito Santo, eu vou ter que falar Espírito Santo. Chamou.
Entendeu? E aí a gente vê lá em Romanos 5:20, que clareia um pouco ainda mais isso, que é aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu lembrei aqui de uma música antiga do Asaf Borba, né? Não há pecado ou culpa maior do que o seu amor. E de fato, não tem pecado ou culpa que seja maior do que o amor de Deus. O desafio não está em Deus conseguir perdoar, e sim no pecador conseguir se arrepender. Entendi. O problema não é se Deus vai conseguir perdoar. Que ele vai. Ele vai. O problema é que nesse tipo de pecado, o pecador não vai conseguir se arrepender. Não vai. Entendi. Qual é o problema do pecado imperdoável, da blasfêmia contra o Espírito Santo? Que Deus não é capaz de perdoar? Não. Esse é o tipo de pecado que o próprio pecador está autocondenado a não conseguir se arrepender. Entendi. Não está em Deus o problema. Não é o poder de Deus, né? É a incapacidade do homem. Isso, não é o poder de Deus, é o poder do homem de se arrepender. Ele não tem. Muito interessante. Agora eu vou colocar um pouco mais de pimenta na conversa. Estamos falando de graça superabundante. Agora a lei. Olha a pergunta que eu quero te fazer agora. A lei, ela tem algum risco de trazer algum limite na graça? Entende a minha pergunta? É possível a lei trazer algum limitador à graça de Deus? Não, porque tanto uma quanto outra vem do mesmo Deus. Tanto a lei quanto a graça vem do mesmo Deus. Muito bom. Uma vez que ele não erra, não é possível ele ter criado uma coluna que invalida a outra coluna ou que desmoraliza a outra coluna. Não. Então, a resposta é bem simples, não pode. Então, a lei ela é uma ferramenta que, na verdade, ela não serve para invalidar a graça. A lei serve para enaltecer a realidade do quanto a gente precisa dela, da graça. Interessante. Ela é muito boa para mostrar o quanto eu preciso da graça. Se não tivesse a lei dizendo assim, não matarás, não cobiçarás, eu nem saberia que é cobiça, né? Isso em Romanos, né? Capítulo 7. Vamos lá também, rapidinho. Romanos capítulo 7, versículo 7. Olha o que diz. Romanos 7, verso 7. O que diremos, pois? É a lei pecado? Não. A lei não é pecado. De modo nenhum, ele ainda diz. Ele é mais redundante ainda, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Eu não teria conhecido se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Muito bom. Então nós não seríamos capazes de superar esse pecado se a graça não fosse manifestada. Entendi. E a graça não seria dirigida se a lei não apontasse aonde ela é necessária. Olha essa frase. A lei e a graça são de Deus. E ao invés de opostos, são na verdade complementares. Elas não se opõem, elas se complementam. A lei não é nada sem a graça, porque só serve para dizer o quanto você errou. Para condenar só. Só serve para condenar. Só que a graça também não é nada sem a lei, porque eu nem sei aonde eu estou errando se a lei não me disser, é aqui que você erra. Se não tiver lei. Então elas não são opostas, elas são complementares. Perfeitamente pelo dono dela, que administra. Engraçado, né? Alguns entendimentos acham que um invalida o outro, talvez. Ou que um é inimigo do outro. Olha que interessante. Ao contrário, elas se complementam. Porque uma não é nada sem a outra. A graça sem a lei é pura banalização. E a lei sem a graça é pura regra. Legalismo. Não salva. Condena. Interessante. Agora, em cima disso também, mais uma pergunta para ti. Então, a lei não limita a graça, então elas se complementam. Agora, existem graus diferentes de graça? Graus. Entende essa pergunta? Graus de graça? Existem graus diferentes de graça? A gente entende que na verdade é o seguinte: a graça também é o que vai condenar. Por quê? Sim. É o fato dela existir e você não crer que te faz condenado. Ela existe, mas você não crê.
então... Já te condenou. Já te condenou, a graça condenou. Então, não existem graus diferentes de graça. O que existem, na verdade, são níveis de aplicação dela. Então, algumas pessoas precisam mais do que outra. É a mesma graça, mas algumas pessoas precisam mais. Por quê? Mas sem a essência, ninguém entraria no céu. E essa essência, inclusive, não se altera. É a essência da mesma graça para tipos diferentes de pecadores e de pecado. Então, Mateus 5,12 é um dos versículos que traz mais confusão com essa ideia de grau de graça, né? Como se algum crente fosse receber uma graça maior do que outro. Porque Mateus 5,12 vai dizer assim: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Ele está falando sobre os bem-aventurados, que sofrem mais, crentes que se dedicam mais. Então, esses que têm essa maior dedicação receberão também maior galardão. Então, ao dizer que vai receber uma maior galardão, maior recompensa, alguns abrem margem aqui para dizer, então é um nível de graça, que é maior. Não, a pessoa receber um nível maior de galardão, de recompensa, de galardão, existe. Isso não é receber nível maior de graça, porque a graça vai ser igual para todo mundo. Um contraponto que fecha muito bem isso é Apocalipse. A gente vai lá e vai fechar. Apocalipse capítulo 21, quando fala da entrada no céu. Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 1. Na entrada no céu, a gente vê que vai ter um constrangimento mesmo, né? Alguns vão entrar meio... Inclusive, depois a gente não vai abrir por causa do tempo, fala até de entrar quase raspando pelo fogo, né? Mas no 21, olha lá, Apocalipse 21, vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada por seu esposo. E então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles e serão povos de Deus, o Deus mesmo estará com eles. E no 4, enxugará dos olhos toda a lágrima, a morte já não existirá. Esse enxugar dos olhos toda a lágrima e a morte já não existir é um constrangimento que eu, Everson, vou ter, você, Daniel, vai ter, você vai ter, por saber o quão pouco você fez diante do que Deus merecia. Agora, aquilo que você fez, você vai ser grandemente elogiado. E Deus vai dizer: parabéns, você fez mais. Parabéns, você fez mais. Agora, dizer na porta da entrada parabéns por tudo que você fez é uma honra para você e vai te fazer até chorar pelo que não fez. Mas não significa que depois desse abraço você entra para o céu classe A e o outro entra para o céu classe B. Não. Então, parabéns, você realmente sofreu por Jesus. Agora, parabéns, você mal deu um folheto evangelístico, mas então tudo bem, desce para o céu de classe C aí, mora na periferia celestial e você... Não, o céu é o mesmo para todos, a graça é a mesma para todos. Agora, a graça do reconhecimento, que você usou muito bem ela, vai variar para cada um. Vai variar muito, né? Muito interessante. Porque senão, ela pode sofrer um abuso tão grande ao ponto de falar assim, essa graça aí, ela estoura tudo, até a ética de Deus. Sim. Ao ponto de talvez o diabo, por exemplo, desfrutar dela. Da graça de Deus. Da graça de Deus. E você, o que você poderia, por exemplo, pensar se alguém dissesse: o diabo vai receber graça também, ele pode se arrepender, porque já que a graça é assim, né? Então, será que ela seria suficiente? Será que ela seria suficiente para resgatar o diabo? E os demônios? Não. Não, porque assim, a Bíblia não fala nenhum texto bíblico a respeito de redenção de Satanás dos demônios. Não tem. Não tem. Ao contrário, a Bíblia fala de um lugar preparado para eles. Preparado. Para que é prévio, né? Previamente preparado. Já prontinho para eles. Olha só, Mateus 25. Esse texto é interessante. Mateus 25, 41. Então o rei dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado, irmãos, preparado para o diabo,
e seus anjos. Então, há um lugar preparado para Satanás, já previamente preparado. Não se ventila na Bíblia nenhuma oportunidade de ter um momento de arrependimento de Satanás. Por quê? Porque Judas também fala isso. Judas, olha só, vamos lá, Judas 6. Olha que interessante. Judas. E mais uma vez parece que está atrelado na incapacidade dele de se arrepender. Ele está selado na maldade. Sim. E não na capacidade de Deus em alcançá-lo. Exatamente, completando a sua fala. Por que eles não podem ser salvos? Porque eles não guardaram o seu estado original. Tá aqui, foram salvos. Pode ler. É o 6. O 6. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, olha aí, né? Eles não guardaram. Exatamente. Que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram, houve abandono, né, do seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas. Opa, se é eterno também, já fala muito aqui, definitivo. Né? Eterna para o juízo do grande dia. Exatamente. Então é isso mesmo. Apocalipse 12 ainda, se você passar um pouquinho mais para frente, Apocalipse 12, de 7 a 9, vai falar do quê? Ele foi expulso do céu. Foi expulso do céu. Olha o 7, 12 diz 7. Houve peleja. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia eles não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso do céu o dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra. E com ele os seus anjos. O 10, né? O 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu juízo, pois foi expulso, olha só, o acusador. Ele foi expulso. Então, assim, além da expulsão, além do estado de cadeia eterna, há outros versículos, por exemplo, Lucas fala do rico e Lázaro. Do abismo que é intransponível. Como é que fala lá? No abismo intransponível, de forma que não dá para nem eu ir, nem você voltar. Dos dois reinos. Não tem como. Nem já está selado. Um está de um lado, o outro tá de outro. Além do que, há um aprofundamento muito interessante a respeito da natureza da transgressão de Satanás. Isso tem que se levar em conta. A natureza da transgressão. Ainda que todo pecado é pecado e separa o homem de Deus, as suas intensidades, logo, as suas consequências divergem. João 19:11, Jesus disse que o pecado de Judas era maior que o pecado de Pilatos. Pilatos omitiu, Judas traiu. Pilatos omitiu. Pilatos era um estranho para Jesus. Quem não era um discípulo dele. A vida, Judas era um discípulo. Aí você volta lá para a criação. Adão cedeu à tentação. Né? Adão e Eva cederam à tentação. Mas quem que arquitetou voluntariamente? Quem que se rebelou contra Deus? Quem? Satanás. Satanás se rebelou. Então quer dizer... o próprio pecado de Adão já foi consequência, primeiro, do pecado original da própria serpente. Teve o pecado original do homem, ou seja, o primeiro homem que pecou. Mas o pecado original do primeiro homem que pecou já foi consequência da influência de quem realmente pecou primeiro. Que se rebelou contra Deus. A serpente. Além disso, tem o índice da gravidade da ofensa. Ofendeu a quem? Varia. Claro! Quem foi ofendido? Deus, no caso. Puxa vida! Deus, no caso. Deus. Satanás ofende a Deus, que tem dignidade eterna. Tendo dignidade eterna, Satanás recebe o quê? Proporção eterna. Condenação eterna. Então isso é muito interessante, né? Proporção porque eterna. Tem textos bíblicos que dão base para a gente acreditar, crer que tem um lugar preparado, a proporção da condenação dele e que eternamente ele está condenado. Além do que não tem um texto bíblico, pastor, não sei se o pastor não consegue achar aí, que percebe que existe arrependimento em Satanás. Não há lugar de arrependimento. Não se achou nele, né, lugar de arrependimento. Não tem. Não tem. Não tem lugar de arrependimento. O problema, de novo, não está em Deus em perdoar.
e sim na pessoa incapaz de reconhecer. Sim. Até uma frase que eu coloquei aqui, muito interessante, que foi colocada na boca de Satanás é o quê? É melhor reinar no inferno do que servir a Deus no céu. Então, não tem arrependimento. É uma boa paráfrase, uma boa ilustração. Ele preferiu ser rei nas trevas do que ser servo na luz. Né? E não vai ser rei, né? Porque quem comanda o inferno é o próprio Deus, né? Está sob a autoridade do nosso Deus. Não foge da autoridade dele. Né? Porque, inclusive, isso é interessante, porque alguns podem pensar de Satanás como o rei do inferno, no sentido de ser dono, de ter construído e mandar no inferno. Eu mando porque eu fiz o inferno é meu. Não, nem lá ele manda, ele vai para ser punido. A Bíblia fala mesmo, né? O lago de fogo preparado, não por Satanás, mas para Satanás e os seus anjos. Deus comanda ali. Parece que se a gente errar essa troca, então é preparado por Satanás. Não, é preparado para Satanás. Não é uma festa em que Satanás prepara e coloca lá quem ele quer. Não, justamente. De castigo que Deus preparou para ele. Exatamente. Então não há lugar de arrependimento para Satanás nas Escrituras. Por quê? Porque parece que para Satanás os padrões divinos são um incômodo. Se sujeitar aos padrões divinos são um incômodo para ele. E ele não se sujeita, ou seja, não tem arrependimento. Agora, tem uma linha, para finalizar a nossa conversa aí sobre graça, uma linha dos universalistas. O que eles acreditam? Que existe um perdão incondicional, que todos serão perdoados. É uma linha que acredita no quê? Que não vai ter punição. Isso é aquela ideia da essência aniquilacionista, ou seja, não existe inferno, porque Deus vai aniquilar o que não crê. Exatamente. Quem crê está salvo e vai para o céu, quem não crê, beleza, não vai para o céu, mas também não vai para o inferno, porque Deus aniquila, deixa de existir. É a chamada indulgência plena. Porque até Satanás não é punido, até Satanás recebe a absolvição. Um absurdo. Seria alcançado por esta graça da qual não se arrependeu. Todos são plenamente liberados por Deus. Então, tá vendo, né, pastor, como a gente precisa estudar a Bíblia para não cair em erros básicos da palavra de Deus. Porque Deus perdoar um pecado do qual Satanás não se arrependeu não é perdão, né? É banalização da sua própria lei, né? Exatamente. Se Deus perdoa um pecado do qual o próprio pecador não se arrependeu, Deus não está perdoando. Por quê? Está banalizando sua própria lei. E o próprio sacrifício dele. É isso mesmo. Então, que Deus faça de nós pessoas que realmente desfrutam, bebem da graça, se alimentam dela, mas embora sendo alimento, saiba comer. Saiba se alimentar. Exatamente. Porque até aquilo que é saudável para alimentar, a sua porção na medida exagerada, ao invés de causar bens, também causam males. É isso mesmo. O alimento não é uma grande bênção que Deus fez para nós? Sim. E não foi feito para suprir e alimentar, mas não pode também nos matar? Isso. Pode. Da mesma forma, a graça também é um alimento que, bem utilizada, pode te alimentar. Mal utilizada, embora seja alimento, também pode te matar. Faz mal. Cuidado com isso. Vamos orar? Vamos orar. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Pai, porque nós somos não merecedores, mas desfrutadores desta graça, da graça a qual não merecemos. E te louvamos porque o Senhor, por amor a nós, por misericórdia, forneceu. Olha para a minha vida, olha para a vida de cada um dos meus irmãos e livra-nos de usar mal, administrarmos mal, banalizarmos algo tão bom. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa olhar para dentro de mim e de cada um dos meus irmãos e aonde houver pecado, que o Senhor coloque quebrantamento, reconhecimento da fraqueza e da necessidade desse perdão e do desfrute da Tua maravilhosa graça. E assim a nossa vida venha honrar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.